porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se. Hoje eu quero que você fique comigo até no final desse vídeo, quero que você curta, comente e compartilhe aqui, favorite os nossos vídeos para que ele possa chegar a mais pessoas e que você nos ajude a impulsionar a mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre generosidade, provisão e prosperidade. E à luz da palavra que nós vamos ler e meditar, ela está lá em Eclesiastes 11, que diz sobre lançar o nosso pão sobre as águas, Qual que é o significado de pão? E o que essa generosidade ou essa provisão ela nos traz à nossa vida, Então, quando a gente pega essa luz da palavra de Eclesiastes, ele nos desafia a sermos generosos e a compartilhar aquilo que nós temos, mesmo quando nós não vemos os resultados imediatos. Então a promessa é que depois de muitos dias nós colheremos os frutos dessa generosidade. No entanto, se nós sentirmos que nos faltam recursos, nós devemos ativar o nosso propósito em Deus. Então quando nós alinhamos o nosso chamado, Ele providencia tudo o que precisamos para cumprir a nossa missão. E é isso que a palavra diz, Então, Eclesiastes 11, nós vamos meditar e ler aqui na reflexão. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Aqui a bênção da promessa do Senhor, ele fala sobre que se cumprirá, embora ele pode cumprir-se depois de muitos dias, Então, há quanto tempo você vem esperando uma promessa, algo que foi liberado para você? Não devemos perder nem enfraquecer a nossa fé. Se a garantia ela foi dada, então cabe a nós aplicar o princípio. E existe o tempo certo, assim como uma semente, que a gente lança, nós temos certeza da origem dela, o que ela vai frutificar. Então no tempo certo você vai colher. Reparte com 7 até com 8, porque não sabes o mal que há de vir sobre a terra. Então o número 7 é o número de Deus, o número da perfeição. O número 8 é o número da ressurreição, o número da regeneração. Então há somente um evangelho que garantirá a ressurreição, e que me refiro aqui no atual vida que está por vir, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então cabe a nós fazermos o que pudermos para levar esse evangelho, que é o pão da vida, que Cristo se identifica, para que nós se basearmos o quê? Na maldade que está abundante na terra, e que o nosso negócio é ocupar-se até que ele venha. Então repartir com todo mundo a graça que nos dada através de Jesus. No capítulo 4 que diz lá: quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens nunca o colherá. E os cristãos que para as circunstâncias das situações adversas, o negativo, ou para qualquer outro estorvo, não está exercendo a fé, devemos semear e esperar colher. Então cabe a nós não observar o tempo, é lançar semente. Então, o que você tem multiplicado? Quais sementes Deus tem colocado na tua mão para que você multiplique, para que você lance ela, Assim como tu não sabes o caminho do vento ou como formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, também ignora as obras de Deus, o qual faz todas as coisas. Então, nesse versículo, o Espírito Santo nos traz o quê? Que é inútil tentar descobrir exatamente como Deus faz as coisas, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, o seu poder é infinito, a sua graça, e nós não sabemos como os ossos podem se formar no ventre de uma mulher grávida. Entretanto, o que acontece é que Deus é o Deus do impossível, portanto, creia nele apesar das circunstâncias. Então você não precisa entender, você precisa obedecer, aplicar o princípio da tua vida e tomar posse, que na hora certa você vai colher. E o versículo 6 fala: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não deixes repousar a tua mão, porque tu não sabes qual é a melhor coisa, se está em outra ou se ambas serão igualmente boas. Então a gente não sabe qual semente que vai germinar, Então os homens, eles exibem-se hoje com grande fé em sistemas desse mundo, embora não tenham certeza de alguma coisa que traz êxito ou prosperidade. Certamente, diz o Espírito Santo, podemos exibir o mesmo grau de fé em Deus. Então todas as promessas, tudo aquilo que a gente crê em Deus, tenha certeza que você vai colher no tempo oportuno. E o que significa lançar o pão sobre as águas? Então a definição é ser generoso.
que é partilhar o que temos com os outros, confiando que Deus nos abençoará. Então, um exemplo prático disso é ajudar os necessitados, contribuir para a obra de Deus, apoiar causas justas, né? A gente ser um dizimista, ser um ofertante, realmente nas primícias, em tudo aquilo que passa nas nossas mãos, são como bons mordomos e administradores, nós sabemos que aquilo que Deus nos coloca, e nós somos fiel, né? Como diz, no pouco e sobre o muito também te colocarei. Então esse teste, essa prova de fé faz com que a gente consiga ir para um novo nível de recompensa em Deus, né? Então a reflexão sobre isso, a gente sempre fala assim, que a generosidade parece que não dá frutos imediatos, porque a gente está transbordando, a gente está investindo e semeando, né? Mas as recompensas, elas vêm no tempo certo, que é conforme a palavra. Então a garantia, ela foi dada por Deus, mesmo que algumas bênçãos se cumpram depois de muitos dias, né? Ou de muitos anos. Então não sei quanto tempo você vem esperando por uma provisão, por uma prosperidade, por uma porta aberta, né? Então comenta aqui em que área que você quer que essa definição de Deus aí, dessa abundância aconteça na sua vida, né? Então a provisão, a gente vai falar agora sobre provisão, prosperidade e abundância. Qual que é a diferença dessas três partes aí e os exemplos que a gente pode trazer nas verdades bíblicas e declarar sobre a nossa vida, que é o que a gente vai fazer, a nossa oração de fé e a nossa declaração de hoje. Então a provisão de Deus é a garantia que Ele suprirá todas as nossas necessidades, né? Então um exemplo que diz lá na Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 17, que fala que Elias e a viúva, né, de Serepta, que ela providenciou, né, diante aí a um período específico lá que ela estava passando fome, né, mostrando ali que ela proveu primeiramente, ofertou as primícias dela, tudo que ela tinha para o profeta, e Deus proveu a necessidade dela, multiplicou, né, o azeite, multiplicou a farinha, né, para que ela realmente fosse suprida especificamente em ofertar primeiro a Deus. Deus testou o coração dela, né? E é onde ela recebeu uma provisão sobrenatural. E a Bíblia, ela também dá vários exemplos ali sobre prosperidade e abundância, né? Então, o que é a prosperidade? É ter todos os nossos recursos, ou seja, tudo que é necessário para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito em Deus. Então a abundância é quando Deus nos supre não apenas com o necessário, não apenas com o suficiente, mas com muito mais daquilo que nós possamos ser generosos aí às pessoas que nos encontramos ao longo do nosso caminho, ao longo das nossas relações. E um exemplo bíblico aí sobre essa palavra de prosperidade e abundância é sobre o que Deus fez sobre a família de Abraão, né? Que Deus promete fazer Abraão uma grande nação e abençoá-lo. Então ele ensina que a prosperidade, ela vem do resultado primeiro da obediência. Então, mas como é que eu vou ser obediente? Seguir as instruções que Deus te dá. Então qual que é a instrução? O manual de instrução é a Bíblia, a palavra, né? Então viver de acordo com os princípios. Então quando a gente faz esse alinhamento da nossa vida, a gente consegue cumprir o nosso propósito em Deus e Ele nos supre com abundância. Então lá no início, quando Deus deu a promessa a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus mostrou para ele quando ele estava em movimento. Então nesse ato que Abraão fez foi o passo de fé. Então você não precisa saber o que vai acontecer, você precisa dar o primeiro passo. E o segundo, o terceiro, o quarto, Deus vai colocando o chão na tua frente, vai aproximando pessoas, colocando o caminho, as coisas vão acontecendo. Eu profetizo sobre a sua vida prosperidade e abundância, assim como Deus tem essa promessa. Nós, como descendentes de Abraão, pela herdeiros aí, pela promessa de Cristo, né? Que a gente fala que essas promessas estendidas aos gentios que somos nós hoje. Então essa abundância de Deus, ela pode realmente chegar até você ou na área no qual você mais necessita. O que você está necessitando? Escreve aqui. Escreve nos comentários que área que eu posso interceder sobre a sua vida hoje. E aí a gente vai falar também agora sobre a abundância de Deus, né? Então a gente falou sobre prosperidade, e a abundância justamente é quando a gente tem, além da provisão sobrenatural, nós temos algumas instruções e principalmente o que Deus fez, né? Cumpriu milagres, né? Um exemplo é quando Jesus alimenta lá aquela multidão, ele multiplica os 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande quantidade de pessoas, e ainda sobraram 12 cestos e pedaços, né?
Então a fé na abundância divina, ela nos encoraja a acreditar que Deus, ele pode providenciar além do que é necessário. Então seja em termos de recursos materiais ou bênçãos espirituais, ou até dons específicos, dons celestiais aí que existem, né? Onde Deus pode te trazer uma ideia que te traga recursos, Deus pode te abrir uma porta, Deus pode te colocar uma conexão. Coisas sobrenaturais podem acontecer. Basta nós crermos e sermos usados hoje como instrumento do Senhor aí para cumprir o chamado e o propósito. Então eu faço para você mais uma pergunta: se te falta recursos, ative o propósito de Deus em sua vida. Acredite que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, as suas e as minhas necessidades. Então, como que nós podemos confiar mais nessa provisão de Deus? Viver de forma próspera e abundante para cumprir o nosso chamado. E eu convido a você a refletir comigo para justamente a gente aplicar esse princípio de Eclesiastes 11, né? Como que eu posso lançar o seu pão, né? Como você pode lançar o seu pão sobre as águas na sua vida hoje? Em qual área que você precisa praticar a generosidade e as primícias de Deus? E como esse exemplo de Cristo, né, como o pão da vida, ele pode influenciar nas suas decisões e na sua generosidade, né? E a gente estudando sobre todos os princípios aí que a palavra diz, né? Que é a expressão quando fala lança teu pão, né? Então partilhar o que nós temos com os outros aí parece não dar fruto à primeira vista, né? Então sempre quando a gente investe em pessoas, a gente sabe que a gente está guardando, não estamos guardando tudo para nós estamos multiplicando aquilo que Deus tem colocado, né? E Deus quando ele se apresentou, né? Lá em João, ele fala que eu sou o pão vivo descido do céu. Então Cristo ele entregou por amor à humanidade como o seu corpo, né, como um alimento verdadeiro, né, para que nós pudéssemos ser saciados aí de toda a nossa necessidade humana. E ele declarou: eu sou o pão da vida, né? Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. E por que Jesus se comparou a esse pão aí para a gente pegar nessa meditação do devocional de hoje? Porque o pão, assim como ele desceu do céu, né? Jesus ele revela que ele sente chamado de dar algo a mais para que hoje nós tenhamos tudo, né, em Deus, né, para que nós sejamos supridos aí em toda a honra que Deus quer nos dar aí para que a gente cumpra o nosso propósito, né? E o pão espiritual, né, tirando só a questão física de alimento físico, ele significa de uma maneira simbólica um alimento que ele não nutre apenas o corpo, mas também a alma. Então é uma forma de reconhecer a presença divina em nossas vidas, buscando uma conexão mais profunda com Deus, com o sagrado de Deus, né? Então o pão é provisão, pão é vida, e o pão de Deus, como diz ali Jesus Cristo, é o corpo de Cristo que é representado também na ceia, né? Assim como ele colocou. Então essas simbologias nos trazem aí várias analogias que a gente tem a aplicar com essa verdade bíblica. Então minha pergunta para você é assim, dentro dessa reflexão, o quanto isso faz sentido para você? O que eu tenho semeado, né? O que eu tenho lançado e como eu tenho ofertado, né? Perante aí as circunstâncias que eu tenho ao meu redor, né? Os necessitados, as pessoas que a gente tem aí de conexões, né? Porque sempre tem alguém próximo de você que precisa de algo. E às vezes ofertar as nossas primícias, ofertar o pão, às vezes não é só dinheiro, é o nosso tempo. Então as primícias, como a gente fala, são tudo aquilo que vem em primeiro lugar, aquilo que vem do nosso coração e é onde a gente pode realmente edificar alguém. Até compartilhando o vídeo de hoje é uma forma de você semear, lançar o pão, né? O pão da vida, né? Que é a palavra de Deus. E ela por si só, ela surte efeito, ela faz o que tem para fazer, porque ela é viva e ela é eficaz. Então nós vamos orar sobre essa verdade bíblica agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos essa oração, Pai, te agradecendo por todas as obras redentoras, por todos os exemplos, Pai, de aplicações práticas, Senhor, que a Tua palavra nos revela hoje, Deus, principalmente falando, Pai, sobre as áreas, Pai, que nós precisamos ser ofertantes, Senhor, precisamos ser dizimistas, precisamos entregar, Pai, as nossas primícias, Senhor, que estão ligadas à provisão, à prosperidade, Pai, que o Senhor possa nos ajudar hoje, Senhor,
primeiro a confiar, Pai, mas lançar o pão sobre as águas, Senhor, com fé e confiança em Ti, Senhor, para que nós possamos ser generosos com os nossos irmãos, investir em pessoas, Pai, seguindo o exemplo de Cristo, Pai, como o pão da vida, Pai. Então eu declaro, Senhor, que serei generoso com as primícias, Senhor, e eu lançarei, Pai, confiando que Deus trará recompensas no tempo certo, Pai. Eu seguirei o exemplo de Cristo como o pão da vida e investirei, Senhor, nas pessoas, nas comunidades, ó Pai, em ministérios, ó Pai, para que a tua obra seja edificada, Senhor, para que a tua obra, Senhor, os teus missionários sejam supridos, Senhor. Então que o Senhor levante, Pai, colunas de oração, Senhor, intercessores, proclamadores, adoradores, Senhor, e colunas financeiras para o teu reino, Senhor. Traga, Senhor, as pessoas ideias, Senhor, contratos, pessoas, portas abertas, Senhor, situações, ó Pai, para que eles possam prosperar, Senhor, para que eles possam aumentar, Pai, o propósito deles, Senhor, que assim, Pai, como nós oramos hoje, Senhor, em tudo que nós falamos hoje, Pai, que a prosperidade é para ter todos os recursos, Senhor, que são necessários, Pai, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito em Deus, Pai. E a abundância, Pai, nós cremos que é quando o Senhor nos supre, Senhor, não só com o necessário, mas com muito mais que necessitamos, Pai, para que nós possamos realizar aquilo que é teu, Senhor, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que segundo o teu propósito, Senhor, segundo o teu chamado, foram chamados, Senhor, para cumprir o teu propósito, Senhor. Então a tua palavra diz, ó Pai, e ela é clara e específica, Senhor, e ela é eficaz, Deus. Então nós cremos, ó Pai, que nós estamos sendo capacitados, ó Pai, com ideias, com suprimentos, ó Pai, aqui na terra, com armas celestiais, Senhor, e principalmente com dons, Pai, espirituais, Senhor. Capacita o teu povo, supre o teu povo, Senhor, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, a nossa vocação e o nosso propósito aqui na terra. É o que eu oro, profetizo e proclamo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Mova-se. Ótimo dia.